todos bem-vindos ao canal Arte ao Léo. E hoje, para encerrarmos as nossas homenagens à Páscoa, nós vamos contar um pouco mais sobre a história da Páscoa verdadeira a partir dos trabalhos artísticos que fizemos no canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça a sua inscrição. Se você não acompanhou a produção dos nossos trabalhos artísticos, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você dar uma olhada e ver como ficou legal, tá certo? Eu peço a você que, se você não se inscreveu, se inscreva, deixe um comentário, deixe um like, fale do canal para seus amigos, professores, pais, irmãos, primos, espalhe essa boa notícia e nos ajude a crescer o canal, tá certo? Então, vamos lá para a nossa história em homenagem à Páscoa, para descobrirmos mais um pouco sobre essa história tão fascinante e tão importante para todos nós. A história da Páscoa, antes de tudo, é uma história de libertação, da libertação de um povo, o povo de Israel que vivia no Egito. O povo de Israel havia chegado ao Egito muito tempo antes, por causa de uma grande fome na sua região. Então o povo hebreu desceu ao Egito e permaneceu lá, e lá cresceu e multiplicou e virou um grande povo. E Faraó, com medo, escravizou esse povo. Com medo daquele povo um dia se rebelar, ele escravizou esse povo e manteve esse povo escravo por muito tempo. Então veio o libertador Moisés, enviado por Deus para libertar o povo hebreu do jugo do Faraó, e Moisés começou a sua pregação de libertação. Faraó endureceu o coração nas 9 primeiras tentativas de Deus, através de Moisés, falar-lhe para libertar o povo de Israel. Faraó, com o coração duro, não obedeceu. Então, na última vez que Deus prometeu libertação ao povo através de Moisés, ele instituiu a festa da Páscoa. A festa da Páscoa foi instituída pelo próprio Deus. As suas ordenanças foram dadas por Deus a Moisés para que ele transmitisse ao povo. E essa principal ordenança dessa festa da Páscoa tinha a ver com a nossa primeira imagem, tinha a ver com o Cordeiro. O Cordeiro, que seria o símbolo principal desta festa, a Páscoa, que quer dizer passar por cima. O termo Páscoa quer dizer passar por cima, porque a última tentativa de Deus para livrar o povo de Israel do jugo opressor do Faraó foi enviar um anjo que ia trazer morte aos primogênitos do Egito, desde o primogênito dos animais até o primogênito do Faraó. Aquele que não obedecesse à ordenança da Páscoa seria julgado e condenado e seria exterminado pelo anjo da morte, que passaria na noite de Páscoa. Deus ordenou a Moisés que ordenasse, que falasse, que transmitisse ao povo de Israel esta ordenança, que no dia 10 daquele mês, que seria o mês de Nissan, no dia 10, separasse um cordeiro por família, fosse separado. Esse cordeiro deveria ser cuidado até o dia 14, e no dia 14 o cordeiro deveria ser sacrificado, o sangue do cordeiro separado. O cordeiro deveria ser assado para ser comido entre a família, e o sangue daquele cordeiro deveria ser passado nos umbrais e na verga da porta, na entrada da porta da casa de toda a família dos judeus, toda a família israelita que vivia no Egito, teria que fazer este ritual, para que à noite, quando o anjo da morte passasse, pudesse ver o sangue, aquela casa estaria livre. Então, a Páscoa é uma história da libertação de um povo. Junto com o cordeiro, que deveria ser comido pelaquela família, deveria ter também pães sem fermentos e ervas amargas. Essa era a refeição da Páscoa. A primeira Páscoa instituída foi uma ordenança dada por Deus a Moisés para transmitir ao povo, falando sobre esta festa, esta Páscoa, que eles deveriam comer apressadamente, porque eles estavam nas vésperas de ir embora do Egito. Deus ia concretizar o seu plano de libertação de Israel do Egito através da instituição da festa da Páscoa. Quem obedeceu à Páscoa foi liberto e pôde sair do Egito. Aqueles que não obedeceram à ordenança de Deus para Moisés através da festa da Páscoa foi exterminado e teve um dia terrível. Então, a imagem do Cordeiro nos reporta a primeira festa, a festa verdadeira da Páscoa, a ordenança de Deus a Moisés para o povo que sacrificasse um cordeiro e com o sangue do cordeiro pusesse nas portas
nas vergas das portas para que o anjo da morte pudesse observar e aquela casa ficasse livre. Então, o primeiro significado, o primeiro grande símbolo da Páscoa é o cordeiro. Essa história se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 12, você vai ver detalhadamente. Eu deixo aqui para você um exercício para você fazer em casa. Chame o papai, chame a mamãe, pegue uma Bíblia e peça para o papai, se você não souber ler, peça para o papai, para a mamãe, para o professor, para um tio, para ler essa história para você. Está no segundo livro da Bíblia, no capítulo 12. Pode ler que você vai ver. Este cordeiro era um símbolo de libertação para o povo de Israel, mas também serviu como uma profecia para a libertação de toda a humanidade. A profecia futura que falava do verdadeiro Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para tirar os nossos pecados e nos perdoar. Nós estamos falando de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. O Cordeiro verdadeiro que aquele Cordeiro da Páscoa fazia referência. O primeiro cordeirinho da Páscoa que foi comemorada no Egito para a libertação de Israel era um símbolo do Cordeiro de Deus verdadeiro que viria para a libertação do mundo. E esse Cordeiro foi Jesus Cristo. Você conhece a história dele, e essa referência que nós vamos fazer a ele é o nosso segundo grande símbolo da Páscoa, o símbolo verdadeiro da Páscoa. É uma imagem icônica, muitos já viram de diversas formas, e nós produzimos aqui no canal essa imagem como a nossa segunda imagem característica da Páscoa. É a imagem do Calvário. Foi aqui que a verdadeira Páscoa aconteceu. Este é o sacrifício, foi este o sacrifício verdadeiro, do verdadeiro Cordeiro da Páscoa, que com seu sangue libertou não uma família, não um povo, mas toda a humanidade do pecado. Se você ainda não conhece essa história, se o sangue de Jesus Cristo ainda não tem significado para você, você precisa urgentemente conhecer essa história para saber por que o sangue de Jesus Cristo limpa o nosso pecado. Ele é o Cordeiro verdadeiro da Páscoa, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio há aproximadamente 2021 anos atrás, mudou a história do mundo, deu a sua vida por mim e por você, foi crucificado entre homens corruptos da sociedade. Um deles até se rendeu em última hora a Jesus Cristo como seu Senhor e reconheceu e foi perdoado. E nós também, através desse sacrifício, isto aconteceu na Páscoa. Jesus Cristo, como Cordeiro verdadeiro, morreu na Páscoa pelos nossos pecados, e essa imagem deve significar para você redenção, perdão dos pecados, amizade com Deus. Nós estávamos afastados de Deus pelo nosso pecado, e por causa desse sacrifício verdadeiro, do verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nós fomos perdoados e podemos nos achegar a Ele de bom coração e sabendo que estamos perdoados por este sacrifício. Quem receber este sangue estará livre, assim como no Egito todos aqueles que passaram o sangue do cordeirinho nas vergas das portas também foram livres do anjo da morte. Então está aqui as nossas duas primeiras imagens, o Cordeiro da Páscoa e o Calvário, a crucificação de Jesus Cristo, que é a representação verdadeira do que aconteceu no Egito. Esta história está completa nos 4 evangelhos, mas no livro de João você vai encontrar ela bem detalhada. No capítulo 19 você encontra a história da crucificação. Eu convido você a ler com o papai, com a mamãe, com o tio, com a avó, com alguém, essa história linda e impressionante de como o Filho de Deus deu a vida pelos nossos pecados. E essa imagem nos leva à terceira imagem forte sobre a Páscoa, uma imagem que nos dá alegria e nos enche de esperança, porque o túmulo está aberto. Então, no domingo da ressurreição, Jesus Cristo ressuscitou, porque nele não havia pecado e a morte não pôde conter o autor da vida. A morte é o salário do pecado, e Jesus não tinha pecado. Ele morreu inocente pelo meu pecado, pelo seu pecado. Então está aqui a nossa terceira imagem que fizemos, o túmulo aberto, né? Quando Jesus Cristo foi sepultado nesta caverna nova, ele ficou durante 3 dias no seio da terra,
e no terceiro dia ele ressuscitou. E quando as mulheres foram procurar o seu túmulo para fazer reverências, o anjo falou: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. E o túmulo estava com a sua pedra revirada e o túmulo estava vazio. Essa é a terceira imagem verdadeira, o terceiro símbolo verdadeiro da Páscoa verdadeira que você precisa saber. Jesus Cristo ressuscitou e subiu aos céus. Essa história não acaba assim. Ele subiu aos céus e prometeu que voltará. Um dia nós vamos contar essa história completa aqui, mas eu quero convidar a você a olhar e conferir essa história do túmulo aberto no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 20. Você vai ver como foi essa história fascinante em detalhes. O túmulo está aberto depois que Jesus Cristo foi sepultado. Ele não ficou enterrado porque nele não havia pecado algum. Então nós aqui do canal ficamos muito felizes em produzir essas atividades com você no mês da Páscoa, para que enquanto você exercita os seus dons artísticos, os seus talentos artísticos, você vá sabendo mais sobre essa festa tão importante, tão significativa para cada um de nós, quando Jesus Cristo deu a sua vida como verdadeiro Cordeiro de Deus para nos livrar dos nossos pecados. Eu espero que você tenha curtido essas atividades. Se não é inscrito, se inscreva no canal, dá um like, deixa seu comentário, fala para nós o que é que você quer ver. Se você quer ver mais alguma história produzida, nós podemos refazer essa atividade nas semanas seguintes, com a história que você quiser. A gente vai pintando a história junto e contando, e vai ser bem bacana, bem divertido. Estamos aguardando a sua opinião. Você é muito importante. Estamos fazendo esse canal para você com muito carinho. Então, se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, deixa um comentário, aciona o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que a gente vai colocar aqui no canal, tá certo? Então, feliz Páscoa para você. Deus te abençoe. Valeu, até lá. Grande abraço. Tchau, tchau.